Então, a gente hoje vai estudar o 10, né? Eu vou falar aqui o início, que fala quando Jesus chamou os 12 apóstolos e dá o nome para eles. Eu não sou igual o Décio, que faz as coisas detalhadamente. Ele falou que era para mim falar hoje, então... Os 12 apóstolos, que são... No 2 aí fala Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago e Tadeu, Simão e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Aí depois no 5 ele dá as instruções. Eu achei interessante quando ele fala aqui: não tome o caminho que leve aos gentios, nem entre nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procure as ovelhas perdidas na casa de Israel. O que eu acho que quer dizer isso? Quando ele fala procure, não vá pelo caminho que leva aos gentios, é porque o caminho a princípio pode parecer bom. E depois ele fala assim: procurem as ovelhas perdidas na casa de Israel. Por quê? Os gentios, naquele tempo, naquele tempo é considerado hoje nós, né? Somos os gentios. E para nós procurarmos as ovelhas perdidas, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deixa eu ver mais. Você tem alguma coisa a dizer aí? Tem. O capítulo 9 finaliza Jesus mostrando que Jesus percebeu que o trabalho era muito grande, porque o objetivo de pregar o evangelho, de passar a mensagem da Boa Nova era muito intenso. Havia uma quantidade muito grande de pessoas que precisavam ouvir essa palavra. Porém, ele faz uma parábola aí para os apóstolos, dizendo que os trabalhadores são poucos. Então, peçam que o dono da colheita, o senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. E aí continua o capítulo 10, ele escolhendo os 10 discípulos, os 12 discípulos, a quem ele enviaria para pregar essas mensagens. E esses 12 discípulos foram enviados em duplas para espalhar pelos territórios onde os israelitas viviam. E lá no livro de Marcos fala que eles foram mandados de 2 em 2. Por isso que Mateus, embora não diga isso claramente, que foi mandado de 2 em 2, ele cita aí, na hora que ele cita 2 em 2. Ele vai dizer Simão, que era Simão Pedro e André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago e Tadeu, Simão, o outro Simão apóstolo, que era o Simão Zelote, e Judas Iscariotes. Jesus, quando ele vai orientar esses discípulos aí, para poder pregar o evangelho, ele envia esses 12 porque ele justamente queria que essas pessoas, outras pessoas, tivessem acesso a esse evangelho. Porque isso ele sabia que isso iria gerar um grande avivamento naquele povo. Aquele povo, eles conheciam o Antigo Testamento, eles conheciam a obediência à lei, a prática da lei, eles conheciam as recomendações mosaicas, mas os novos ensinamentos aí, que são ensinamentos do Evangelho, das boas notícias, eles não conheciam ainda. E aí eu queria ilustrar para vocês com uma frase que tem até aqui na minha Bíblia, nos comentários, né, a respeito desse avivamento. A gente vai ver aí que com essa pregação, com essa proposta de Jesus para os discípulos, um avivamento muito grande ocorre na igreja. Então, não só nessa época, como também após a ascensão de Jesus aos céus, né, que é descrito bem claramente no livro de Atos dos Apóstolos. E tem um grande pregador da metade do século XX, da segunda metade do século XX, chamado Arthur Pink. Ele diz uma frase assim:
É verdade que muitos estão orando por um reavivamento mundial, mas seria mais apropriado para a nossa época e mais bíblico que essas orações fossem feitas para que o Senhor da colheita levantasse e impulsionasse obreiros que pregassem de forma destemida e fiel as verdades que farão eclodir tal avivamento. Então, com essa palavra aqui, Arthur Pink, ele só pôde explicar isso aqui para a gente dessa forma porque ele entendeu o que Jesus explicou. Ele aprendeu com Jesus aqui nessa época de Jesus, também na época após a ascensão de Cristo, né, no livro de Atos, em que o avivamento ele é claramente associado à pregação da palavra, à pregação fiel da palavra, porque as pessoas elas deixam de ser estimuladas a viver uma vida cristã por conta de experiências e emoções e qualquer tipo de aparição, enfim, qualquer coisa, mas na verdade elas são convencidas e são instigadas a viver no Evangelho pelo conhecimento do Evangelho, a viver uma vida cristã pelo conhecimento do Evangelho, de forma que à medida que mais coisas vão sendo reveladas com o seu estudo, mais e mais ele quer aprender. É uma regra que acontece com qualquer pessoa que se dedica a estudar ou a ouvir pregações fiéis do Evangelho. E é isso que Jesus quer fazer nesse momento. Jesus, quando envia esses discípulos, ele envia com a intenção de pregar o Evangelho. Vejam o que ele diz no verso 7. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Então, no versículo 7, Jesus, na verdade, esclarece qual é o objetivo de ele estar enviando esses 12. Quando ele fala que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, qual é a colheita que ele está falando? De que trabalho ele está falando? Ele está falando do trabalho de pregar o Evangelho. Por isso que ele envia os 12 e dizem assim: a função que eu estou enviando vocês é pregar esta mensagem: o reino dos céus está próximo. E em relação a essa questão dos gentios aí, ele diz assim: não se dirijam aos gentios, nem entrem na cidade de alguns dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Lembra que a gente, quando começou a discutir o livro de Mateus, a gente entendeu que Mateus escreve esse livro com a intenção de mostrar para os judeus que Jesus era Deus. Então, aqui, Mateus tem por objetivo, eu entendo, enaltecer, digamos assim, a forma de que os judeus, a nação de Israel foi a primeira nação chamada. A nação de Israel foi a nação escolhida por Deus desde Abraão e seus descendentes. E em diversos momentos na Bíblia, promessas, não só promessas, como também julgamentos, são descritos dessa forma. Juízo, não é descrito dessa forma. Primeiro para Israel, primeiro para judeus, depois para os gentios. Então, para validar essa mensagem, uma mensagem destinada inicialmente àquela nação eleita, que era a nação de Israel, a nação escolhida, é que ele vai dizer assim: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade de alguns samaritanos. Quais são as cidades dos samaritanos? O reino de Israel era um reino dividido, né? Teve um momento do reino unificado, mas teve um momento do reino dividido. O reino do sul, cuja capital era Jerusalém, que era onde eles estavam falando, e reino do norte, cuja capital era Samaria. Portanto, as cidades dos samaritanos eram as cidades pertencentes do reino do norte. E havia uma certa rixa religiosa entre essas coisas. Então, Jesus, a princípio, disse para os discípulos, né, os apóstolos, pregarem para os judeus. E depois a gente vai entender isso aqui, quando a gente estuda de uma forma global a Escritura, porque Jesus já tinha o plano aqui para o futuro de inclusão dos gentios, mas aquele que teve a responsabilidade de pregar para os gentios foi Paulo, e não Pedro e os discípulos. A gente vai ver lá, Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele escreve que Pedro foi destinado a pregar para os judeus, enquanto que ele foi destinado a pregar para os gentios. Então, nesse momento aqui, Jesus queria enviar os apóstolos para pregar para os gentios, porque ele sabia que em um determinado momento pertinente, Saulo seria chamado para se tornar Paulo e pregar para os gentios. E como a Andressa falou, somos nós, porque, na verdade, a definição de gentio é aquele que não era judeu. Aquele que não era descendente de Israel, descendente de Abraão, era gentio. Todos aqueles que eram descendentes de Abraão eram judeus, né? E os judeus, em certo momento, pensavam que as promessas de Deus eram destinadas, e a palavra de Deus e o reino de Deus destinado somente para judeus. A partir daí, a gente vai ver, a partir de Jesus é que a gente vai ver que, na verdade, não há mais acepção de pessoas. Não há diferenciação entre os judeus e os gentios. Isso vai se misturar e a gente vai entender claramente quando a gente for estudar o livro de Atos dos Apóstolos, né?
E somente depois que Jesus falou para eles que o objetivo dessa viagem missionária deles era a pregação do Evangelho, das boas novas, de que o reino de Deus está próximo, somente depois disso é que Jesus vai falar aí que eles fizessem as maravilhas. O que é o reino de Deus está próximo? O reino dos céus está próximo, melhor dizendo. Até esse momento, os nossos pecados nos deixavam muito distantes do reino dos céus. A gente tinha práticas, a gente tem práticas, né, que nos distanciam e nos afastam de Deus, nos tornam inimigos de Deus e torna esse reino dos céus cada vez mais distante de acordo com as nossas atitudes, de forma que nós nunca o conseguiríamos alcançar. E o que Jesus quer anunciar é que com a vinda do Messias, esse reino que dia após dia estava mais distante, a partir de agora esse reino está próximo, porque existe alguém que aproxima esse reino de nós. Alguém que vai anular os efeitos condenatórios do meu pecado, que vai anular os efeitos no tocante à salvação, vai anular as consequências do meu pecado, né? Se eu creio nele e recebo como meu Salvador. Então, quando ele faz isso, o reino dos céus, que era absolutamente distante de mim, a partir de agora passa a estar próximo, né? E como é que Jesus orienta esses discípulos que façam as obras para que creiam que aquela mensagem é de Deus? Aí sim vem a questão de curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Aí, só aí que vem a prática dos sinais e prodígios, deixando claro para a gente que esses sinais, como em muitos outros locais da Bíblia, que esses sinais e prodígios têm por objetivo validar para aquelas pessoas que aquela era uma mensagem de Deus, especialmente para aqueles que não tinham muita facilidade de compreender isso, né? Especialmente para aqueles que tinham um pouco de dificuldade de compreender que a mensagem de Deus era aquela de salvação. Então, para provar que aquilo vinha de Deus, o próprio Jesus fez os milagres com esse objetivo, validar a sua mensagem e glorificar o nome do Pai, né? Isso, ainda hoje a gente vê isso claramente acontecer, quando você vai ver aí relatos de missionários que vão para nações onde nunca se ouviu falar de Deus, a ocorrência de sinais e prodígios é muito maior e mais constante do que o que temos nos dias de hoje, porque aquelas pessoas precisam, pois nunca ouviram falar desse Deus, precisam ver algumas coisas que provam que é Deus. Agora, nós que tivemos essa palavra revelada, não precisaríamos disso, né? Não deveríamos precisar disso, melhor dizendo. Não precisaríamos precisar de sinais, porque a Bíblia nos ensina que os cristãos não vivem por vistas, né? Não precisaríamos ver as coisas acontecer. O cristão vive por fé, por crer em Jesus e o entendimento da sua mensagem. Certo? Pode continuar aí. Alguém quer comentar alguma coisa aí sobre o que eu e a Andressa falamos? Lívia, teve uma hora que levantou a mão aí, não sei se estava querendo falar. Não? Ninguém quer comentar? Não. Tudo beleza, tudo claro. Claríssimo. Beleza. Como é que Carla tá fazendo isso? A Carla está com 2 ligados. É porque a gente jogou na televisão desse aí, só que o som não estava saindo. Eu coloquei aqui para me ouvir. Eu estou vendo vocês melhor e ouvindo melhor agora. Não, aqui tá legal também. Beleza, tá ótimo. Quando eu li o 9 fala assim, não leve ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacolas para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalho é digno do seu alimento. Trabalhador. Quando o trabalhador, quando fala assim, não leve ouro, nem prata, nem cobre, me remeteu muito a pregação do ouro, da prata, que muitos pregam por aí, né? Que você vai receber isso, você vai receber aquilo. Me remeteu bastante isso, que Jesus falou que não leve, não precisa para você pregar o amor dele, para você falar que o reino dos céus está vindo, você não precisa de mostrar ouro nem prata, não precisa falar de ouro e nem prata, porque ele é o suficiente. Alguém quer falar alguma coisa?
Essa parte que a Andressa falou aí, ela traz um entendimento muito, 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 muito rico para a gente aqui. No final do verso 8, antes desse verso 9, ele diz assim: vocês receberam de graça, deem também de graça. E aí ele fala: não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. O que eu acho que a gente aprende muito aqui? Vejam só. Primeiro Jesus fala assim, olha, tudo que vocês receberam de graça, portanto, o que vocês derem, deem de graça. Essa mesma coisa que vocês receberam de graça, deem de graça. E depois Jesus diz assim, olha, vocês serão sustentados. Porque ele fala no verso 11, na cidade ou povoada em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem na sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. O que Jesus está dizendo aqui? Olha só, vocês, ao chegarem nos povoados onde vocês vão andar, no reino de Israel, alguém vai receber vocês. Existirão pessoas dignas que receberão vocês. E ao ficarem na casa dessas pessoas, vocês vão se alimentar lá, vocês vão receber deles o sustento que vocês vão precisar. Certo? Só que Jesus tinha acabado de falar, olha, vocês façam tudo de graça. Então, o que a gente entende? Ninguém deve fazer a pregação ou a exposição da palavra de Deus, ou uma pregação itinerante, ou viajar para pregar, cobrando por isso. Eu não estou dizendo que não é lícito a pessoa receber alguma contribuição por isso. Na verdade, é isso que Jesus está dizendo. Olhem, não preguem, não façam esse trabalho pensando em receber recompensa financeira. Não cobrem por isso. Simplesmente façam o trabalho de vocês, que é a pregação e o anúncio de que o reino de Deus está próximo, e vocês vão receber o suporte onde for preciso. Então, o que Jesus está dizendo é assim, olha, o foco do pregador, do cristão, nunca deve ser receber qualquer tipo de recompensa material. Ou melhor dizendo ainda, mais completo, o foco do cristão, do servo de Deus, o foco do serviço a Deus, nunca deverá ser receber nenhum tipo de recompensa. Nunca deverá ser receber qualquer tipo de benefício. Nunca deverá ser receber algum suporte financeiro ou melhoria na sua condição financeira. Esse nunca deve ser o foco. O foco deve ser passar a mensagem. Porém, ao passar a mensagem, creia que o sustento será dado por Deus. E o que a gente vê muitas vezes não é isso acontecer. Como a Andressa falou, a pregação do ouro e da prata. Muitas vezes a gente vê acontecer uma convocação para que o servo de Deus tenha contato com uma vida de bonança. Você vem servir a Deus e tudo será resolvido para você. Você vem servir a Deus e a pobreza vai acabar. Você vem servir a Deus e seus problemas vão acabar. Quando a Bíblia, em nenhum momento, como a gente vai ver muito claramente no resto do capítulo 10, nos convida para uma vida de bonança, uma vida para este mundo, né, que eu estou dizendo. Para este mundo, a Bíblia nunca nos convida para uma vida nunca nos convida para uma vida de fartura, vamos dizer assim. Só que, infelizmente, a gente vê muitas vezes as pessoas, sem querer, né, julgar, mas assim, é constatação de fatos e que a gente tem que abrir os nossos olhos como cristãos para isso. O erro que alguém pode cometer é quando você começa a pregar visando isso. Né? Alguém que vai convidado para pregar em algum lugar e antes de ir quer saber se a igreja lá costuma abençoar bastante ou não. Isso não é raro acontecer. Ou cobrar, né? Ou literalmente cobrar, Ou literalmente cobrar. Eu vou, portanto. Então, assim, se esse passa a ser o foco, é muito complicado, porque essas pessoas vão começar a induzir a sua pregação buscando esse foco. E aí você começa a ver pregação de pessoas que visam manipular emocionalmente aquelas pessoas que estão ali já necessitadas de algum suporte, já debilitadas emocionalmente. A pessoa visa manipular emocionalmente, porque dessa forma
a contribuição da igreja vai ser maior. Dessa forma, mais pessoas irão lá dar a sua oferta pelo pregador. Ou até mesmo achar que Deus usa aquela pessoa, não, aquela pessoa, eu vou atrás daquela pessoa, vou dar um reconhecimento para aquela pessoa. A pessoa viu você chorando. Décio contou a história de um cara, uma reportagem, na verdade, de um cara que chegou no auditório e falou assim, eu prevejo uma pessoa doente na sua família. E aí uma mulher começou a chorar. E aí depois a reportagem a repórter vai conversar com ela, já está acabando o tempo. 10 minutos. 10 minutos. A repórter vai falar com ela e falou assim, nossa, ele adivinhou o que estava acontecendo na sua casa? Aí a mulher fala assim, ele falou que viu uma pessoa doente na minha família, o meu pai que estava doente na minha família. Aí a repórter fala assim, não, mas ele falou que era seu pai? Falou, você não viu ele falar que era o meu pai? Aí chama para assistir novamente o que ele falou. E a pessoa entendeu, por ele ter dito que tinha uma pessoa doente na família, ela entendeu que o cara já estava se referindo ao pai, o vidente já estava se referindo ao pai. E as coisas não são assim. E muitas pessoas usam de vidência ou adivinha, ou chuta e acerta, para usar as emoções da pessoa para receber algo, para se vangloriar. Ou seja, a gente precisa saber examinar essas coisas, a gente precisa entender o que realmente é uma mensagem de Deus, para que a gente não caia nesse tipo de manipulação. O próprio Paulo, em alguma das suas cartas, nos exorta, busquem o conhecimento para que não sejam enganados por falsos pregadores. E isso acontece muito hoje. E a gente entende isso aqui, porque eles estão fazendo o que Jesus não mandou fazer. Eles estão indo para o trabalho com o intuito de receber. Não estão indo no trabalho com o intuito de dar, de servir, e sim de receber de volta. Certo? Porque se eu venho na igreja de Caetité, faço uma pregação, que todo mundo pula, dá cambalhota, mortal para trás, e etc, etc, e a igreja de Guanabi soube disso, ela vai me chamar para ir lá. E eu vou lá. Aí eu ganhei a oferta de Caetité, vou ganhar a oferta de Guanabi. Se eu fizer o mesmo em Guanabi, a igreja de Pindaí vai saber que eu fiz isso. Aí vai me chamar para ir para lá também. Então, o que acontece? Essas pessoas recebem recompensa. Só que a recompensa delas é só essa. Certo? Então, se a recompensa vem dos seres humanos, ela é limitada em tempo e em quantidade. Mas se a gente faz isso para servir e agradar a Deus, a recompensa é incalculável. É uma diferença muito grande. Então, Jesus fala assim, não cobrem por nada que vocês forem fazer. Façam tudo de graça, por amor ao reino de Deus. Mas fiquem tranquilos que vocês receberão o suporte necessário. Isso é a nossa vida. Sirvam a Deus por amor a Deus. Falem de Deus por amor a Deus e aos seus irmãos. E não façam isso visando ganhar nada, porque o que é Deus é quem sabe o que vocês têm que ganhar. E trazendo isso para o nosso entendimento hoje um pouquinho, para a nossa realidade, imagine aí, nós temos o nosso pastor que faz lá o seu trabalho integralmente dedicado ao pastorado, e é um trabalhador que, como diz Jesus aí, o trabalhador é digno do seu sustento. O pastor não faz, eu tenho plena convicção de dizer isso aí, que o pastor não faz visando ganhar. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes eu sou, né, de dentro da igreja, eu vejo como ele tem que priorizar a igreja, inclusive, as responsabilidades da igreja em relação às suas responsabilidades. Mas ele tem convicção de que vai receber o sustento de Deus, porque essa é a promessa que Deus faz. Agora eu pergunto, de onde vem o sustento da obra de Deus dentro da igreja? De onde vem a dignidade do trabalhador nesse caso? Se não da nossa contribuição, se não da nossa oferta, do nosso dízimos, né? Então, embora Jesus não fale claramente aqui sobre dízimos e ofertas, ele está falando que o trabalhador é digno do seu sustento, e o sustento do trabalhador de Deus, daquele que se dedica integralmente à obra do Senhor, só pode vir daí. Algumas pessoas dizem que o dízimo não é abordado no Novo Testamento, em algumas religiões falam isso, né? Mas se a gente analisar fielmente, como a gente começou dizendo a palavra, é isso que está dizendo.
né? O trabalhador é digno do seu sustento, do seu trabalho. Quem trabalha aqui quer receber o seu salário. Mas existem algumas pessoas cujo trabalho é dedicado integralmente à obra de Deus, como é o caso do pastor, por exemplo, né? Esses pastores que vivem integralmente para a obra de Deus, que são aquelas pessoas que estão disponíveis 24 horas por dia para quando a ovelha for na casa dele conversar, que tem que fazer visita, etc, etc, essas pessoas são dignas do seu sustento. E esse sustento só pode vir das contribuições dos irmãos. Portanto, quando a gente contribui com o nosso dízimo de oferta, a gente não está dando dinheiro para a igreja ou para o pastor. A gente está, por amor e influenciado por Deus, contribuindo para o sustento da obra do Senhor. Certo? Décio, Oi. deixa eu acrescentar uma situação aqui. Nós vivemos muito isso. Eu e Beto, a gente pôde ver isso muito, muito de perto quando a gente estava no departamento de família. Quando a gente queria trazer, tipo assim, algum pastor mais famoso, né? Para cá, para os casais, né? E a gente via assim, eles não usam essa questão de falar que está cobrando, não, sabe? Mas as exigências são tão grandes que tipo assim, foge mesmo assim de uma realidade de qualquer igreja, assim, sabe? Igual nossa igreja hoje é uma igreja mediana, não é aquela igreja grande que recolhe muito dinheiro, não é? Então, assim, é mais para o sustento mesmo local. E a realidade é coisa fora do comum, porque assim, além de, eles falam o seguinte, vocês precisam pagar passagem de avião, translado, um hotel, o hotel tem que ser bom, e uma oferta. Oferta de quanto, meu irmão? Uma oferta de 10 mil. Entendeu? É a oferta. Então, assim, eu não sei, assim, a gente vê que realmente é vendendo, sabe? A palavra de Deus, ele é vendendo, e até onde a gente tem que pagar por isso, não é? Até onde a gente precisa pagar por isso. Com certeza. Outro dia, eu estava vendo uma pregação de uma pregadora também famosa, e ela teve uma experiência muito linda com Deus, e Deus falou muito ao coração dela. Ela falou que uma igreja mais simples, ela chamou ela para pregar, ela foi. Pagou a passagem de avião, colocou o avião mais simples, mas ela foi, né? Na classe econômica foi. E na hora que chegou, eles colocaram ela no hotel simples. E nisso ela falou assim, meu Deus, eu não mereço isso, meu pai tem pregado sua palavra. Na hora que ela chegou no hotel, ela achou assim, sabe? Ela ficou assim super indignada. Sabe? Muito indignada mesmo. E à noite, na hora que ela foi na igreja, ela viu que a igreja era simples, mas as pessoas estavam ali, queriam ouvir a palavra dela. Deus falou muito lindo ao coração dela que ela não tinha que vender, como você falou, que ela não tinha que vender a palavra de Deus. Que o sustento quem dava é ele, que ela não era melhor do que aqueles que estavam sentados lá por levar a palavra dele. Entendeu? Falou muito. Ela falou assim, Deus falou claramente no meu coração que eu não era melhor do que os filhos que estavam sentados ali ouvindo. E realmente essas pessoas não são, mas acabam sentindo, né, como se eles fossem melhores por levar a palavra de uma forma, não sei, que alcança mais pessoas ou, sei lá, chama mais atenção, uma forma mais criativa, vamos dizer assim, não sei. E essas pessoas acabam cobrando por isso, entendeu? E há quem pague, né? Há quem pague. A gente já tentou fazer isso, mas assim, fizemos essa pesquisa e é simplesmente absurdo. Eu falo para os jovens, é simplesmente absurdo a gente trazer alguém famoso, porque é muito caro. É muito caro mesmo. Então, assim, eu acho que tem pessoas tão quanto boas ao nosso lado e a gente muitas vezes não valoriza, porque está do nosso lado, entendeu? A gente não valoriza aquele irmão que estuda, que tem aquela devoção pela igreja, assim como o nosso pastor também tem, como o Décio falou aí, uma vida devocional à igreja, uma vida de integridade para a igreja. Às vezes a gente fica procurando fora, entendeu? Vamos trazer uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa diferente. Uma coisa diferente, a gente não valoriza aquele que o Senhor deu para estar dirigindo a igreja, para estar assim conosco todos os dias, que conhece a gente, que sabe nossas necessidades, não é? Então, assim, é muito difícil. Então, assim, a gente precisa parar de pensar nisso, né? E valorizar essas coisas. Não que a gente não deve dar credibilidade a essas pessoas, ouvir, entendeu? E absorver o que estiver de melhor. Mas
a gente honrar aqueles que Deus enviou para nós. Eu creio assim dessa forma. Oi, oi, Oi? Oi, mãe. oi. A gente costuma, já ouvi, acho que cada um de nós a gente já ouviu, né, alguém falar. Eu vivo pela obra. E isso, às vezes, também muitas pessoas que têm seus empregos, né, foram abençoadas em seus empregos, às vezes largam seus empregos, seus concursos para fazerem a obra do Senhor. Há diferença, porque tem muita gente, né, a Bíblia nos ensina que Deus tem um chamado. Vai, mãe, continua. Então, a Bíblia nos ensina que uns são chamados para pastores, outros profetas, outros evangelistas. Então, existe um chamado. E muitas pessoas a gente vê passando apuros, né, necessidades, muitas pessoas que já deixaram seus empregos e atribuíram um chamado na sua vida sem realmente ele ter sido chamado por Deus para fazer o determinado trabalho. Então, assim como a gente vê também muitos bem-sucedidos que deixaram seus trabalhos, os seus concursos, para atender realmente um chamado de Deus. Então, eu acho que isso depende muito da consciência cristã, né? De quem se propõe a fazer aquilo que entende que deve ser, aquilo que entende como um chamado de Deus, quando na verdade não é. Então, e tem o outro lado que também que é a nossa responsabilidade, né? Estou dizendo nossa como igreja, porque isso se tornou até, não sei se eu posso dizer assim, cultural. Isso vem de anos e anos e anos. As igrejas Travou aí. Travou só aqui ou aí também, Gi? também Aqui também. Só foi o dela. Oi. Mãe. Travou só o celular. Travou seu áudio. A internet dela. Oi, mãe. Oi. Tá ouvindo? Agora tô. Fala. E ajudão. Põe para muitas ofertas, né, que já demos para ajudar mesmo, pregador que a gente sabe que necessita, mas a gente ajuda também muita gente que vem de tão longe e não tem ideia de quem é, não conhece a realidade daquela pessoa. Então, da obra, e tem aquele que, na verdade, se chamou, ele se colocou para estar ali e acaba fazendo, para a sua sobrevivência, né, uma pregação, né, uma mensagem estereotipada e uma pregação como é que fala, a palavra aqui, de sensibilizar todo mundo, de comover todo mundo com profecias, por exemplo, genéricas, uma profecia que alcança todo mundo na igreja, que pode ser com qualquer pessoa, mas às vezes tem alguém ali tão fragilizado e que recebe aquilo ali para ele e depois acaba prejudicando sua própria vida porque tomou aquilo ali como se fosse para ele, né? Como a Andressa falou, essa situação é muito comum às vezes você não está num dia legal e você chora na igreja por um momento que você está tendo ali, às vezes você não está nem pensando, muito focada naquela pregação, mas você está ali em espírito, orando a Deus, adorando, um momento gostoso com Deus, você está chorando, e aí um pregador já lhe atribui ali como uma enfermidade, como uma necessidade, como um problema no casamento, como um problema com o filho, enfim.
a gente precisa refletir esses dois lados da situação. A parte que nos cabe para a gente avaliar, para a gente ter entendimento disso aí, a gente precisa conhecer a palavra. Né? A parte que nos cabe é o conhecimento da palavra, que é para que a gente possa fazer a análise e o julgamento dessas coisas, porque isso não vai parar, isso vai existir sempre. E nós que somos ouvintes da palavra, somos servos de Deus, nós temos que estar atentos a isso. E amanhã, se realmente tivermos um chamado na vida, que nós possamos assim atender o verdadeiro chamado do Senhor. Mas voltando ao início do texto, quando fala que os apóstolos foram escolhidos, nós também fomos escolhidos, temos essa responsabilidade, temos essa missão de levar as boas novas aos doentes que precisam, né, aos cativos, e nós precisamos fazer isso com consciência, lembrando que, exatamente como diz o texto, que nós recebemos de graça, né? Nós recebemos de graça e precisamos dar de graça. Amém? Vocês vão falar, João Pedro. Ô, Décio. João Pedro está com a mão levantada há um tempinho já. Fala aí, João. Ô, Décio, sobre o que você falou primeiro, antes de cara falar aí, às vezes, mesmo nós estamos tudo ao nosso lado, não importamos. Às vezes nós só damos valor quando nós perdemos essa pessoa. Caiu. Fala, Daniel. O João caiu aí, a internet dele estava bem ruimzinha. Oi. Oi, Décio. É só uma colocação, então uma pergunta para você. Você comenta aí o que você acha. Tipo, quando você chama uma pessoa para fazer uma pregação, e você tendo plena convicção que aquela pessoa está sendo beneficiada por conta da palavra de Deus, e você chamando mesmo assim, e contribuindo, pagando um alto valor, como foi discutido, você, no lugar no caso, vocês ironizando, sabe, a pessoa. Chamando essa pessoa, você não está subjugando o erro dela, você não está apoiando o erro por a pessoa, isso é um erro, você está se beneficiando da palavra do Pai, para poder ser pregada. O que você acha disso? Eu concordo com você que é um erro, mas a questão é que não, eu acho que essa não é uma constante assim. Se já fulano sabe que é assim, chama mesmo assim. Muitas vezes o que acontece é que é indicado, entendeu? Alguém indica o pastor de Caeté, fala assim: ó, pastor Zé Neto, tem um cara aí, tá passando por aí pela região, pregou lá em Guanambi já, não sei o que tal, e o cara é não sei o que lá, isso é da minha confiança tal. Quantas vezes o pastor já foi vítima disso? O pastor não, né? Nós todos fomos vítimas disso. Nós tivemos experiências já das mais diversas aí dentro da igreja, pessoas que virem de fora e fazerem coisas que não tem nenhum respaldo bíblico. E às vezes isso aí o cara não sabe, descobre na hora, entendeu? Eu acho assim, tem casos e casos. Tem muitas pessoas que se aproveitam disso, de ser convidado para uma cidade e pedir um valor exuberante. E outras pessoas que fazem isso para sustentar a família. Tem pregadores que vale a pena chamar, vale a pena porque a gente é edificado. Agora sim, pagar 10, 15 mil em um pregador, sendo que tem aqui, aí já é um pouco complicado. Mas tem muita gente, como o Márcio falou, uns foram chamados para pastores, outros para evangelistas. Evangelista é o quê? É um pastor, ele foi consagrado a pastor,
só que ele não tem uma igreja fixa. Tipo, ele não é como meu pai, pastor presidente. Ele é como pastor Jalvan, por exemplo. Ele não tomava conta de congregação, ele não tomava conta de uma igreja para receber um salário fixo. Então ele precisava ir para outras igrejas para receber, para dar sustento à família. Eu acho que tem que pesar e tem que ter um equilíbrio, mas também é um equilíbrio, tudo com ordem da ciência, né? Não é porque eu vivo disso que eu vou me aproveitar das Tudo tem que ter um igrejas. bom senso, né? Tem que ter um bom senso. Não é porque eu vivo disso que eu vou me aproveitar das igrejas e vou cobrar tanto valor. Não é assim também. Tem igrejas que não têm condição de pagar o valor que você quer, mas isso não lhe impede de ir lá e pregar o evangelho. Todas essas coisas nos ensinam a valorizar o que nós temos, né? Porque nós temos excelentes pregadores aqui. Muitas vezes onera a igreja trazendo alguém de fora que nem traz a palavra, né, literalmente como ela é. E mais do que isso, até nos chama a atenção de que a gente deve conhecer as escrituras para saber o que a gente está ouvindo e absorver o que é bom, né? A gente é manipulado por essas pessoas. Fala, João, porque estava cortando, sua internet caiu aí. É João, Beto? Não, é João Pedro. É João Pedro. Depois Beto quer falar, viu? Tá. Fala, João. Acho que... Liga o áudio. Aí. Liga seu áudio. Muitas pessoas. Aí. Liguei. Vai, pode ir, João. Tá pronto, tá ouvindo. Muitas pessoas, além de se aproveitar. Estão ouvindo agora? Tá. Sim. Muitas pessoas, além de se aproveitar das igrejas, da mulher que reclamou sobre o voo do avião e não era um bom hotel. Ela quis um bom dinheiro da igreja e também estava exigindo ficar em um bom hotel. Mas Deus, consequentemente, falou com ela pelo que ela viu da igreja, que a igreja não tinha uma boa condição, não, mas e pronto, melhorou. É porque tá cortando muito, João. Mas pode falar, pode falar. Sobre o que Carla falou da mulher. Ela queria um ótimo voo e um bom hotel para ficar. Mas quando ela viu o estado da igreja, ela mesmo assim, Deus colocou uma boa palavra no coração dela e ela pregou para a igreja. Mesmo assim, ela se contentou. E tem muitas pessoas que mesmo acontece isso com essas pessoas e elas não se contêm. E isso acaba intercedendo mais no coração de Deus. Isso aí. Beto quer falar. É Beto. Fala aí, Beto.
Ouvindo? Então, é interessante, João, essa observação sua. A gente percebe que você está interagindo, absorvendo, está de parabéns. Deus abençoe. Em relação ao que a gente estava comentando, o chamado da pessoa, não sei se a gente consegue absorver assim e entender. Eu já ouvi de pastores, de pregadores que vieram para o nosso campo trabalhar, isso já há algum tempo, e se repetiu isso aí. E aí, como a gente cria afinidade, começa a conversar, a gente ouve deles, assim, fala assim, não vai ser possível ficar em Caxité, porque que não é o que a gente esperava. Então, o que acontece? Eles buscam realmente levar a palavra de Deus, mas eles já vêm com a pretensão de compensação disso financeiramente. E isso tem se repetido com pessoas assim que a gente sabe que são pessoas usadas por Deus e tudo mais. Só que o que acontece? Como interpretar esse trabalho para a gente, nós que somos leigos e que estamos à mercê das pregações, de ouvir a palavra de Deus, de acompanhar esse trabalho dessas pessoas, desses pregadores, desses missionários, desses pastores e assim por diante. Então, cabe a gente, como Deus estava falando, saber o que é de Deus e o que não é. Por isso, cada vez mais a gente tem que buscar a palavra de Deus para a gente não fazer como o nosso pastor fala, não engolir, deixar descer igual abaixo e absorver tudo. Nem tudo que está em cima do púlpito, que vem, que prega, de Deus, é ouro. É só isso. Com certeza. Vamos dar seguimento no capítulo aí, né, para a gente... Esse tema a gente comentou bastante, vamos seguir, depois a gente comenta mais. Vai. No próximo tem no próximo nos próximos versículos, o meu tem um tópicozinho que fala assim: as admoestações. Aqui eu vou ler por partes porque eu achei interessante. Eis que os envio como o 16. Eis que os envio como ovelhas para o meio dos lobos. Portanto, sejam prudentes como serpentes e simples como a pomba. Por que prudentes como a serpente? A serpente, ela sabe a hora de dar o bote, ela sabe a hora que tem um perigo se aproximando dela e ela foge. Então, nós temos que saber a hora que o perigo está chegando para a gente e fugir da aparência do mal. E simples como a pomba, porque a pomba é um símbolo de pureza. Não só para a gente, mas não só para nós evangélicos. Quando o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba, eu acho que a pomba é um animal é um animal mais limpo. É uma coisa assim. A pomba era uma das ofertas que eles faziam, sacrifício era a pomba, né? Sim, mas a pomba é um animal que tem algo, é que eu não tô lembrando agora, mas é algo, ela não tem fel, alguma coisa assim. E ela é o Espírito Santo que desceu em forma de pomba para Jesus, e é o que nós precisamos, ter o Espírito Santo do nosso lado. E aqui no 17 ele fala assim: tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais, os açoitarão nas sinagogas. Ele já estava falando que iria acontecer com ele. Foi o que aconteceu com ele. Antes, ele foi entregue aos tribunais, né? E aí no 18 fala: por minha causa, vocês serão levados na presença dos governadores. Esse aqui também aconteceu com ele. Por minha causa, vocês serão levados à presença dos governadores e de reis para lhes servirem de testemunho aos gentios. Mesmo ele sendo julgado, mesmo ele sendo maltratado, ele estava dando exemplo.
ele estava mostrando o amor para com os outros, tanto que quando quando ele estava na cruz, ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo quando ele estava em julgamento, o amor dele, ele mostrava o amor dele para as pessoas que estavam fazendo mal para ele. No 19 fala que para não se preocupar com o que irão falar de vocês, eu me perdi um pouquinho aqui. O contexto que eles estavam falando, que Jesus estava falando aí, Jesus estava enviando os apóstolos, né? Jesus estava preparando os apóstolos para enviar para pregar o evangelho. E aí Jesus acabou de falar assim, vocês vão encontrar algumas casas que algumas pessoas dignas vão receber vocês, vão dar o sustento que vocês precisam. Só que vocês vão encontrar também, ele começa a falar aí a partir do verso 14, se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela cidade, daquela casa ou cidade. Então Jesus falou assim, olha, vocês vão encontrar pessoas que vão dar suporte a vocês, mas vocês vão encontrar pessoas que não vão querer ouvir essa palavra, que não vão querer saber do que vocês estão falando. E aí, o que Jesus não quer dizer aqui, que a gente fala assim, se alguém não concordar com vocês, vai embora, começa a chorar. Não. Jesus vai falar assim, olha, vocês vão chegar em alguns lugares que vocês não vão ser bem recebidos. Aquilo que eu falei, Jesus não está convocando os apóstolos para viver uma vida de bonança e maravilhas. É uma vida de pregação, de contribuição para o reino de Deus, que muitas vezes serão abençoados e muitas vezes não. Muitas vezes serão rejeitados. E aí ele diz assim, se vocês chegarem em alguma casa, essas casas não receberem vocês, não ouvirem as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. E lá em Marcos e em Lucas diz assim, sacudam a poeira dos pés como testemunho contra essas pessoas. O que Jesus quer dizer? Olha, vocês foram lá, vocês pregaram, vocês fizeram a parte de vocês, mas vai haver pessoas que não vão receber essa mensagem. Quanto a essas pessoas, você não tem muito o que fazer. Simplesmente saia. Você tentou. Você bateu a poeira do pé testemunhando que você tentou. E essas pessoas não receberam, saiam. O que vai acontecer com elas? Garanto a vocês, verso 15, eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Essas pessoas a quem vocês pregarem não receberam essa palavra, no dia do juízo vai ser muito mais pesado para elas do que para Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra não conheciam a palavra. Viviam com aquelas práticas e Deus não teve misericórdia deles, porque Deus não quis ter, e aquelas pessoas pagaram. Mas essas pessoas aqui ouviram a palavra e recusaram. Essas pessoas aqui ouviram e ignoraram a palavra. Então, o rigor sobre essas pessoas vai ser maior. É isso que Jesus quer dizer. E aí, só que ele instrui os apóstolos como eles devem fazer. Portanto, quando você começa uma frase com portanto, eu estou explicando o que eu acabei de falar, certo? Então, portanto, tudo isso que eu falei, portanto, eu estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Ou seja, sejam astutos para perceber aquelas pessoas que não querem essa palavra. Sejam astutos para perceber o momento de parar de pregar, bater a poeira do sapato e ir embora. Sejam astutos para entender quando as pessoas recebem e quando as pessoas não recebem. Mas não julguem. Sejam sem malícia como as pombas. Não condenem essas pessoas. Por que Jesus está falando a gente para não condenar? Pelo que ele acabou de dizer. A condenação sobre essas pessoas virá no dia do juízo. E eu garanto para vocês, não se ofendam com isso, porque o juízo sobre elas será maior do que o de Sodoma e Gomorra. Só para continuar aqui sobre o que eles falaram, eu já passo a palavra. E aí depois Jesus continua advertindo aos apóstolos sobre o que eles vão encontrar. Ele falou assim, olha, vocês vão encontrar pessoas que vão perseguir vocês. Vocês serão lançados em tribunais por minha causa. Vocês serão açoitados em sinagogas por minha causa. Vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. O que acontece? Vocês vão pregar essas coisas aí, isso vai afrontar muita gente, isso vai afrontar meias verdades ditas pelos fariseus, isso vai afrontar o falso moralismo dos fariseus e vocês não vão agradar a todos. E muitos vão querer apedrejar vocês, açoitar vocês e condenar vocês. Vocês vão ter que chegar diante dos reis e governantes e explicar o que está acontecendo.
Era assim que funcionava, né, no Sinédrio. Aí, mas Jesus, ao mesmo tempo que Jesus adverte que isso vai acontecer, ele tranquiliza dizendo assim, mas olha, tenham calma, porque nessa hora sou eu que vou falar por vocês, é o Espírito de Deus que vai falar por vocês, não é vocês. Então não tenham medo. Vocês serão advertidos, vocês serão chamados para esse tipo de confronto. Eu estou advertindo, mas não desanimem, porque ao passo que vocês vão enfrentar isso, eu garanto a vocês o suporte necessário para essas coisas. Certo? Não são vocês que estarão falando, mas sim o Pai que está em vós. Isso. Então, Jesus adverte isso que eu falei. Ó, os cristãos não estão sendo chamados para mar de rosas. Neste mundo aqui, vocês vão ter aflições, porém persistam até o fim, porque eu vou dar o suporte que vocês precisam. Seja a casa onde vocês vão descansar nessas cidades, seja a palavra que você vai dizer quando for confrontado. Seja o juízo daqueles que recusarem a vocês. Tudo isso é Deus que vai fazer. É isso que Jesus acabou de ensinar para a gente nesse texto aí. Quem quer comentar? Vai falar, João? Você Eu vai falar, quero. João Pedro? Sim. Pode falar, depois eu falo. Décio comentou sobre o juízo final. Um tempo atrás, os cientistas colocaram na internet que previram que uma das próximas previsões do dia do juízo final foi o dia 14 de maio desse mês. Dia 14 desse mês. Nós devemos acreditar ou falar que é mentira? Se é para a gente acreditar? É. A Bíblia ensina, João, que só Deus sabe a hora. Só Deus, nem o filho sabe. Chega a dizer que nem o filho sabe, só Deus sabe a hora. Certo? Então, previsões sobre a volta de Jesus já foram feitas várias. Quem gosta muito de fazer isso são os testemunhas de Jeová, são discípulos de uma mulher chamada Ellen White. Eles fazem muito isso. E, naturalmente, todas as vezes que tentaram acertar, erraram. Jesus vai voltar quando Deus quiser que ele volte. À luz das Escrituras, nós estamos no tempo disso ainda. Pelo menos no entendimento que a maioria dos teólogos tem. Porque Paulo escreve aos Tessalonicenses que, acerca da segunda vinda de Jesus, isso não acontecerá antes que se manifeste o anticristo. Fugiu a palavra agora. A apostasia. Isso não acontecerá antes que venha a apostasia e o homem da iniquidade, que é o anticristo. Nós não vimos o anticristo manifestar da forma como a Bíblia profetiza que ele se manifestará. Da forma em que ele dominará as nações, ele chegará a se assentar na posição de Deus e que toda a humanidade, né, não todas as pessoas, mas assim, pessoas de todas as nações vão se prostrar diante desse anticristo. Isso não aconteceu ainda. Então, pelo que a gente entende, não estamos no tempo. Mas Deus volta na hora que Ele quiser. Tá? Então, Jesus vai voltar na hora que Deus quiser. Mas pelo que foi revelado na Escritura, não me parece que estamos no momento adequado para isso ainda. Tá bom? Carla? Pode fazer uma colocação dessa? Pode falar, Daniel. Cristo fala que Cristo voltar no fim dos tempos, tal, mas Cristo pode voltar para qualquer um de nós, a qualquer momento, sendo nós individual, entendeu? Só essa colocação mesmo, pois você pode partir, Deus pode chamar, entendeu? Então, é uma coisa que a gente não precisa ter preocupação. Quando você está na presença de Deus, quando você está na direção dele, e você tem a convicção que você é salvo em Cristo, então você nem se preocupa com essas coisas. Então, quando tem a notícia, o mundo vai acabar, tal, assim. Não sei se você se lembra, teve, acho que foi em 2012, o pessoal falava, o mundo vai acabar em 2012, acaba em 2012. Tem que ter muitas pessoas que falaram, entendeu? Se alguém de vocês lembra. E é isso, mas Deus pode voltar para qualquer um de nós. Perfeito o comentário, perfeito. Teve na época de 2000, os mais velhos aí vão lembrar, eu, Carla e Beto, o bug do milênio, né? O bug do milênio que ia vir em 2000, que tudo ia acabar, que não sei o quê. Então, comentário perfeito. Pela Escritura, Jesus não, pelo que a gente entende, não está no tempo de voltar, Jesus voltar. Mas como Daniel bem comentou,
o juízo pode chegar para qualquer um de nós a qualquer momento, porque qualquer um de nós é passível de morrer, né? O juízo, assim, que eu falo, o fim, né, dessa era aqui na Terra. O juízo vai ser lá em conjunto com todos, mas assim, a Bíblia diz que nada acontece entre o dia da sua morte e o dia do juízo. Então, de certa forma, nosso encontro com Jesus pode estar próximo por esse motivo, a qualquer momento, né? Mas, como também Daniel bem falou, não há motivo algum para temer. O cristão que entende verdadeiramente a Escritura, que entende fielmente a Escritura, ele não pode ter medo da morte, ele não pode ter medo de ir para o inferno, ele não pode ter dúvida se ele vai para o céu. Se isso está acontecendo com algum de nós, a gente precisa rever o nosso entendimento, porque o chamado e a explicação de Jesus e de toda a Escritura é muito claro nesse aspecto. Tá? A gente não pode ter dúvida sobre a salvação. Carla. Voltando aqui ao nosso texto que a Andressa tinha comentado aí, da questão do versículo 19, uma coisa que me chamou bastante atenção essa semana, e eu não sei se você, acho que a maioria deve ter visto aí nas redes sociais, né, que acaba sendo muito polêmico. Quando a gente fala assim do mar de rosas, né, Décio, como você acabou de falar aí, que as pessoas quando aceitam Jesus, elas têm a impressão, tipo assim, muitas vezes são pregado para elas que a vida vai ser um mar de rosas, que você não vai adoecer mais, muitas vezes, né? Você não vai adoecer, se adoecer não vai morrer, e aí vai. Então, assim, vê como um mar de rosas, né? E não foi isso e não foi nesse intuito que o Senhor veio, né? Quando Jesus veio, não foi nesse intuito que ele veio. Ele veio realmente para trazer o reino dos céus. A nossa vida não é aqui. A nossa vida é simplesmente a glória. Nessa terra, a nossa vida é de muitas aflições. A gente vai ter nossos momentos de alegria? Vai. Nossos momentos de felicidade? Vai. Mas aqui a gente tem que entender que o nosso foco não é esse. O que me fez refletir essa semana foi sobre a vida de Êxila. Êxila é uma mulher, uma cantora gospel, acho que a maioria de vocês conhece, se não todos não conhecem, né? E ela é uma pessoa que sempre levou a palavra de Deus, uma pessoa que sempre esteve ali aos pés do Senhor, pelo menos que a gente vê, né? Com seus louvores, com suas palavras maravilhosas, as suas canções. E Êxila passando, sempre parece assim, tipo assim, que muita provação. Primeiro foi o casamento dela que ela teve, né? O esposo dela, ela conta no seu testemunho, o esposo ele é dependente químico, e ela orou, ela sofreu bastante até chegar no patamar que Deus abençoou e ele conseguiu passar por cima disso, né? E hoje eles são pastores. Logo depois assim, de um tempo, o que acontece com Êxila? Êxila morre um filho, ela tem 2 filhos, morre um filho de Êxila. Um menino, na sua juventude, com acho que 18, 19 anos, acometeu uma doença, coisa rápida, o menino morreu. Dentro de 15 dias, o menino morreu, entendeu? E ela não deixou de glorificar o nome do Senhor. Quando foi essa semana agora, em rede nacional, né? Ela acabou dizendo assim, não falou assim muito especificamente, né? Mas para algumas pessoas que já sabiam, o outro filho dela se declara homossexual. E ela coloca um texto simplesmente maravilhoso, falando da palavra de Deus e falando do amor, né? O amor eterno no coração dela como mãe, mesmo não apoiando a conduta do menino, a escolha dele, né? Na verdade, ela falou a escolha dele, entendeu? Mas eu digo assim, tanto sofrimento, tanta angústia, não é? Para uma pessoa que leva tanta palavra de Deus. E como ela falou assim, a minha vida não é aqui. A minha vida não é aqui. Enquanto eu estiver aqui na Terra, eu vou ter essas aflições. Então, assim, serve de exemplo para a gente, porque às vezes acontece uma coisa pequena com a gente. Eu falo por mim. Eu sou desesperada nesse sentido, sabe? Deus precisa trabalhar no meu coração nisso. Eu peço a Deus. Porque acontece uma situação e a gente já pede Deus misericórdia, já fica angustiado. E não é assim, a gente precisa entender que a nossa vida está na mão do Senhor. Foi como o Daniel falou. Daniel acabou de dizer, né? Muito boa a colocação dele. Jesus pode voltar a qualquer momento para um de nós. E a gente precisa entender que a gente precisa estar preparado aqui na terra para estar com ele.
Porque se a gente morrer aqui, a gente estando com ele, a gente tendo uma vida devocional com Cristo, a gente vai passar a estar com ele. Entendeu? Não é essa esperança que muitos no mundo não têm. Então, assim, a gente tem que ter uma vida individual, particular com o Senhor aqui, mesmo sabendo das aflições. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente morrer, a gente vai para onde? Vai para a glória. Então, assim, a qualquer momento, o Senhor pode chamar qualquer um de nós, entendeu? E a gente precisa entender isso assim, e aceitar as coisas que a gente está nesse mundo aí. É isso. Fazer o quê? Nós não estamos blindados, né? Não? Como eu falei antes, a gente não está blindado. A gente está o quê? A gente espera, a gente tem que esperar no Senhor e entender que a nossa vida aqui na Terra, a gente vai ter aflições, vai ter sofrimento, nós vamos ter as nossas coisas. Então, assim, a gente vai ter nossas aflições. E a vida com Cristo é isso. Como ele diz aqui no versículo 34, mais à frente, né? Ele veio para trazer espada. É um mundo de guerras, entendeu? A gente tem que estar preparado para lutar. Amém? Mesmo, só Amém. isso mesmo. Carla fez uma pergunta boa aí, né? Fazer o quê? Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai o vosso entendimento com a palavra de Deus. Esse é o que a gente tem que fazer, o que a gente está fazendo aqui. Carla, 8h30. E aí? Vamos dar uma resumida aqui para finalizar o capítulo? Eu acho interessante dar uma resumida, porque agora em diante fala mais isso mesmo, assim, que a gente está falando aqui, Décio. Mais ou menos. Tem muita coisa rica ainda para falar aqui. Mas Não, tem mesmo. Você que sabe, você quiser. O pessoal falou, pode terminar. Posso fazer um... Décio. Por que não continua no próximo? Já que são pontos importantes, por que não continua, então, no próximo? Para não A gente perder. precisa se habituar e a gente não consegue, antes não conseguia acabar a programação, agora não consegue acabar nenhum capítulo, a gente não... É porque, na verdade, tem que se limitar mais ao texto que está sendo trabalhado. Bom, eu vou tentar aqui, acho que em 10 minutos eu consigo resumir tudo aqui, pode ser? Ok. Não, eu vou falar tudo que eu acho que tem que falar, mas eu vou falar de uma forma mais rápida. Ô, Décio, Oi. a gente podia começar logo. Tem como encerrar esse aqui e começar outro? Eu só falo 2 minutos. Tá, vou encerrar aqui. Vamos começar, porque já dá uma sequência legal. Estão ouvindo? Sim, Certo. Então, alto e claro. a gente viu que Jesus advertiu aí aos discípulos, então, sobre as autoridades, né, que iriam levá-los aí às autoridades para que eles pudessem explicar, mas que ficassem tranquilos em relação a isso que o Espírito falaria. Aí ele continua dizendo agora sobre que essas discordâncias em relação à palavra que eles vão apresentar chegaria a proporções tão elevadas que causaria brigas entre familiares. A partir do verso 21, ele vai dizer que o irmão entregará à morte seu irmão e o pai ao seu filho. Ou seja, vai colocar familiares em conflitos entre si. Mas, ao mesmo tempo que Jesus diz isso, ele diz, aquele que perseverar até o final será salvo. Depois, Jesus vai dizer que esses apóstolos, na pregação dessas palavras, vão enfrentar obstáculos também espirituais. Ele vai falar a partir do verso 24. Né? O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebul, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Aí, Jesus vai dizer assim, olha, pode ser que quando vocês chegarem em alguns lugares, vocês vão enfrentar entidades malignas. Nesse texto, Jesus claramente está falando do diabo e seus demônios, né? Do mestre e seus funcionários, do mestre e seus servos. Mas Jesus fala assim, olha, se o mestre deles, se o chefe é chamar de Beelzebul, de certa forma, Jesus está dizendo assim, se o mestre deles é tão desprezado por nós, quanto mais os funcionários. Portanto, vocês vão enfrentar esses obstáculos espirituais, mas não tenham medo, não tenham medo. E ainda diz assim, agora, não tem nada oculto que não venha a ser revelado. O que eu digo para vocês na noite, o que eu digo na escuridão, falem à luz do dia. Ou seja, Jesus fala assim, naquele momento ali, eles se reuniam de certa forma escondidos, porque já havia perseguição dos fariseus, tanto que isso culminaria algum tempo depois com a prisão de Jesus e a crucificação. Já havia essa perseguição e isso continuaria da mesma forma.
Mas Jesus os adverte, olha, não tenham medo, não se escondam, preguem. Ele até fala aqui no verso 23, quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Mas assim, não se escondam, não se escondam. Ocupado. Oi? Não se escondam, o que eu digo, no sentido de que não desistam desse evangelho, não desistam dessa pregação. Vocês vão encontrar filho indo contra pai, vocês vão ter nas suas famílias, né? Imagine você sai para pregar o evangelho, você decide que vai fazer isso, aí a polícia começa a te perseguir, você vai ser preso, seu pai, sua mãe, seu irmão chamam você e falam assim, ó, pare com isso, rapaz, não pare com isso, está vendo que está dando errado, você vai ser preso, se você continuar nisso aí, você esquece que você é meu filho. É isso que Jesus está dizendo que vai acontecer, certo? E o que ele quer dizer é o seguinte, mesmo assim, perseverem até o fim, porque vocês serão recompensados. Quem perseverar até o fim será salvo. E não se escondam para falar isso. Falem à luz do dia, revelem a verdade que precisa ser revelada. E aí ele fala, vai ser difícil, vocês vão ser perseguidos. Só que, mais uma vez, Jesus traz o consolo. Ele vai dizer assim, você por acaso não consegue comprar 2 pardais com uma moedinha? E nenhum desses pardais cai no chão se não for sem o consentimento do pai de vocês. Ou seja, o que ele quer dizer? O pardal vale tão pouco, que com uma moeda você compra 2. Certo? Mas mesmo valendo tão pouco esse pardal, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do pai. Agora imagine o cuidado do pai com vocês. Se com o pardal é assim, imagine o cuidado do pai com vocês. Quando eu vi Fala alto, por favor. quando diz aqui do pardal, qual é, né? 29. 29, né? Nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do pai de vocês. As pessoas usam a folha, né? Ao invés do pardal. Nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento de Deus. E isso não existe na Bíblia. Então, e aí ele fala assim, esses pardais valem tão pouco e precisa do consentimento de Deus para eles caírem no chão. Imagine vocês que são os filhos do pai, o cuidado que eles vão ter com vocês. Aí ele culmina com uma frase que eu acho fantástica aqui, ó. A gente lê rapidamente, às vezes parece uma simples citação qualquer. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Aí a gente vê isso também, a pessoa citar muito isso. Agora você imagina aí, Carla e Beto estão aí com o filho. Você tem um cuidado tão grande por seu filho, mas tão grande, que você sai para trabalhar, aí quando você volta, você é tão zelosa que você vai pegar seu filho e vai contar um por um os fios de cabelo. Aí vai ver que está faltando um, vai dizer assim, está faltando um fio aqui. E eu quero saber quem foi que tirou esse fio. Eu vou atrás para saber quem foi. Esse é o cuidado que Deus quer dizer, que Jesus quer dizer que Deus tem conosco. Ele conhece ele cuida da gente contando cada fio de cabelo. E se faltar um fio de cabelo da sua cabeça, ele vai tomar providência. Ele vai, se alguém tirar um fio de cabelo para você, que você tem tantos, ele vai tomar providência. É uma demonstração de amor, assim, eu não consigo nem, sei lá, até o fio de cabelo da sua cabeça, ele conta para cuidar de você. Até isso ele tem cuidado de você. Então, não tenham medo com esses enfrentamentos que vocês vão ter na vida de cristão, porque se um fio cair da sua cabeça, Deus vai tomar providência em relação a isso. Certo? Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. É isso que ele fala aí. Depois, na sequência, vejam que Jesus usa uma estratégia de discurso aqui, o seguinte, vocês vão ter adversidades, mas eu te dou o consolo. Vocês vão pregar, mas lá não levem nada para sustentar vocês, mas eu dou o sustento. Vocês vão ser rejeitados, mas não se preocupem, porque eu faço o juízo. Vocês vão enfrentar os governantes, mas não se preocupem, porque eu envio o Espírito para falar para vocês. Não, vocês vão ter problemas com seus familiares, mas quem perseverar até o fim será salvo. Vocês vão ter problemas com entidades malignas, mas o Pai que conta o cabelo de vocês cuida de vocês. Veja que o discurso de Jesus todo é dessa forma. E aí, caminhando já para o final, Jesus vai dizer assim, ele vai falar aqui uma frase muito polêmica, que é o que Carla falou. Eu não vim, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. O que Jesus quer dizer? Fala, olha, a minha palavra vai dividir as pessoas. A minha palavra vai dividir as pessoas. Com a espada eu vou dividir, eu vim trazer divisão. Quem pôs me confessar diante dos homens, eu também confessar diante do meu Pai.
assim, não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem serão a sua própria família. O que Jesus quer dizer? É um texto polêmico, de fato, né? Ele vem trazer espada, tal. Ele quer dizer o seguinte: a minha palavra vai dividir as famílias. E tenho certeza que todos nós aqui já vivenciamos isso. A minha palavra vai dividir as famílias. A minha palavra vai criar inimizade, porque ao passo que alguns se renderão a ela, outros abominarão essa palavra. O que Carla acabou de falar no dia. Pois é, outros rejeitarão absurdamente. E quando você estiver em uma situação em que, por conta dessa palavra, mesmo se for familiar seu, reagir de forma violenta, reagir de forma rejeitar de forma violenta, que ele está avisando que vai acontecer, a palavra dele veio para isso, porque a alguns ele vai dar um entendimento, e aqueles que entendem essa palavra entendem de forma irresistível e querem viver e pregar essa palavra de forma irresistível. Porém, há alguns que não vão entender em hipótese alguma. E aí só Deus para explicar esse mistério. E quando houver essa divisão dentro da sua própria casa, que vai acontecer, porque ele está advertindo que isso vai acontecer, aí ele continua explicando a partir do verso 37. O verso 36 diz assim: os inimigos do homem serão a sua própria família. Ele está citando aí uma profecia do livro de, acho que é Malaquias, não, Miqueias. Eu não sei qual é não, mas enfim. Aí o verso 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ou seja, aqui Malaquias só tem 4 capítulos que eu vou ler. Essa palavra de Deus, Jesus vem à terra como o verbo que se fez carne para dividir. E quando houver essa divisão, aquele que preferir aqueles que rejeitaram a Jesus, ao invés de preferir Jesus, esse não é digno de Jesus. Jesus não está querendo dizer aqui que você deve se afastar da sua família que não tem a mesma religião, a mesma crença que você. Muito pelo contrário. Lembre do que ele falou ali. Vocês vão pregar e algumas pessoas não vão ouvir. Ou seja, o que Jesus quer dizer é o seguinte: aqueles que crerem nessa palavra e perseverarem até o fim serão recompensados. Mas alguns não vão crer. Porém, insistam em levar esse entendimento aos seus familiares, para que ao invés de eles serem seus inimigos, essa palavra que a princípio pode dividir você e ele, eventualmente Jesus pode revelar no coração dela a mesma palavra que revelou a você, e você trazer para o seu grupo de recompensados por Deus aquele familiar seu. Então não é uma divisão, né, no sentido de que você deve desistir da sua família, mas infelizmente algumas pessoas não aceitarão, não receberão essa palavra. E quando isso acontecer, quando vocês, astutos como a serpente, perceberem isso, certo? E tiverem que fazer uma escolha, serem colocados à prova para fazer uma escolha entre servir a Deus ou agradar a sua família, aquele que escolher agradar a sua família em detrimento do serviço a Deus, em detrimento, ou seja, em substituição. Se você serve a Deus e agrada a sua família, melhor cenário. Mas se para agradar a sua família você precisar se abster do serviço a Deus e você fizer essa decisão, você não é digno de mim. É isso que Jesus quer dizer com esse texto. Então, é um texto pesado, é um texto polêmico, é um texto que, assim como tudo o que a gente falou, traz uma grande advertência sobre aquilo que a gente vai enfrentar. Mas, também assim como a gente falou, depois que ele faz essa grande advertência, ele vai dar o consolo, o conforto para nós. Além de... Fala alto, não estou ouvindo. Mas fala também aqui que quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama mais o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Não é só a família abandonar. É você priorizar mais a família do que a Deus. É isso que eu falei. Você agradar a sua família em detrimento de servir a Deus. Mas aí na sequência ele fala no verso 39. Vocês vão ter problema com a sua família. Mas, 39. Quem acha a sua vida perderá. Mas quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará.
Não tem consolo maior. Você imagina você numa situação aí brigando com sua família de forma pesada porque você serve a esse Deus vivo e a sua família rejeita você por esse motivo. Você fala assim, eu estou perdendo de viver com a minha família, mas eu encontrarei a minha vida em Cristo. Prestem atenção. Eu não estou falando, e nem Jesus está falando, que a gente deve virar as costas para a família, em hipótese alguma. Eu estou falando que você deve, em todos os momentos, tentar fazer da sua família recompensado como você será por Deus. Porém, se a sua família exigir que você abra mão do reino de Deus, abra mão do serviço a Deus, né, para que você possa manter o seu relacionamento, aí, se você fizer isso, você vai encontrar a sua vida aqui na Terra. Aí você vai perder a sua vida diante de Deus. Então, assim, vocês vão encontrar dificuldades, mas persistam até o fim. E aí, a partir do verso 40, ele vai dizer: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Se a sua família receber você, ele recebe a mim. E se a sua família não receber você, ele não vai estar recebendo a Deus. Aí ele fala, quem recebe um profeta porque ele é profeta, recebe a recompensa de profeta. Quem recebe um justo porque ele é justo, recebe a recompensa de justo. Ou seja, você recebe alguém porque pode trazer algo para você, você vai receber como recompensa aquilo que ele pode trazer para você. Essa é a visão daqueles que não aceitam, não recebem ao Pai e aqueles enviados do Pai. Aí ele vai dizer, e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, nós que somos pequeninos, por que motivo? Se alguém me der um copo d'água pelo motivo de que eu sou discípulo de Cristo, pelo motivo de que eu prego o Evangelho de Cristo e pelo motivo de que eu pratico as coisas que Cristo praticava, se alguém me receber por esse motivo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, se o seu familiar recebe você porque você é discípulo de Cristo, está assegurado de que eles não receberão a recompensa. Portanto, se você ama a sua família, né, você ama a Cristo acima de tudo, mas também ama a sua família, a sua conduta deve ser trazer a sua família, aqueles que não estão ainda, né, trazer a sua família para o grupo daqueles que receberão a recompensa. Esse é o ensinamento de Jesus. Se esforcem em trazer a sua família para o grupo daqueles que receberão a recompensa. Todavia, se para isso, se para viver como servo de Deus, a sua família negar você a ponto de que se para você recuperar a sua família você tiver que negar a Deus, não faça isso. Porque se você fizer, você não é digno de mim. Mas se a sua família te aceitar porque você é meu discípulo, eu lhes asseguro que eles receberão a recompensa. Certo? Foi isso que eu entendi aí desse final do capítulo. Portanto, o capítulo 10, por mais que ele esteja trazendo vários alertas, né, para a vida do cristão, várias advertências para a vida do cristão, vários anúncios né, profecias de dificuldades para a vida do cristão, ele é, acima de qualquer coisa, um capítulo de encorajamento ao cristão. Ou seja, em resumo desse capítulo, vocês vão, primeira coisa, vão lá pregar o meu evangelho. Vão lá anunciar que o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Segunda coisa, ao fazer isso, vocês enfrentarão muitos desafios. Terceira coisa, porém, tenham bom ânimo, não desista, persistam até o final, pois serão salvos e recompensados. Esse é o resumo que eu faço desse capítulo 10. Jesus diz aos discípulos, mas vale para a nossa vida hoje, como cristãos, e sempre valerá. Amém? Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Acho que eu passei dos 10 minutos, mas eu não queria deixar de falar nada que esse ensinamento, que esse capítulo traz aí, que é um capítulo muito, muito, muito rico. Não teria como ser diferente se é um capítulo em que Jesus orienta aos discípulos, né? Como fazer, não podia ser diferente. Aí no final, lá em Marcos e Lucas, fala aí que Herodes, que era o rei da época, né? Herodes, vendo esses discípulos fazer essas coisas aí, começou a querer saber quem era que estava fazendo isso, porque alguns estavam dizendo que era Elias, que tinha ressuscitado, alguns estavam dizendo que era João, que tinha ressuscitado, né? E ele queria saber quem era que estava fazendo isso. Por quê? Porque começou a incomodar todo mundo, como Jesus já tinha de antemão adiantado que iria acontecer.
Posso fazer uma colocação dessa? Tipo, um Claro, testemunho meu mesmo. pode sim. Eu, bem antes, eu estava na igreja, supondo. Deus me chamava, Deus tem um chamado na minha vida. Chamou uma vez, digamos, muito crédito, muito a Deus tinha me chamado. Deus me chamou para a segunda vez e outra vez. Não olhei para a palavra de Deus. E Deus me chamou outra 3 vezes, tudo em profecia. E essa terceira vez, Deus falou tão forte em mim, que eu estou arrepiando aqui. Deus falou tão forte comigo, esse último chamado meu, que se eu negasse, ele me negaria perante o Pai. Então, é a palavra, entendeu? E se encaixou perfeitamente esse texto aí no meu chamado. Tipo, Deus me deu um último, entendeu? Aí foi quando eu me reconciliei mesmo e me batizei e tudo. E estou na festa, Amém. entendeu? Amém. Isso aí que você acabou de contar, Daniel, mostra para a gente como a maior profecia, o maior chamado que a gente pode receber é o que está aqui, né? Porque é o que a gente acabou de ler para você. Quer dizer, o que a gente acabou de ler foi o que você ouviu. É o chamado de Deus, realmente. Não neguem a Deus, independente de qual seja as circunstâncias. Não neguem a Deus. Porque se vocês negarem, Ele Isso também prova negará também vocês diante do Pai. o amor de Deus por nós. Exatamente. Isso é o que a gente chama de perseverança, né? De perseverança dos santos. Eu vou dar um exemplo aqui, quando o apóstolo João, lá no Apocalipse, ele fala sobre isso, capítulo 13, verso 10, capítulo 13, verso 9, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, se alguém tiver que perder o emprego, a família, por amor de Cristo, que perca, porque é nisto que está a perseverança. Certos de que a recompensa, a salvação e a recompensa virão. Certo? Mais alguma colocação, pessoal? Alguém? Não? Mais alguma coisa, Décio? Não, só queria agradecer a todos que participaram aí mais uma vez, né? Sempre enriquecedor os comentários de todos os debates, foi muito bom. E que a gente continue aí. Aí depois eu vou mandar no grupo lá a programação para o próximo sábado. Amém? Amém. Queremos agradecer também mais uma vez, viu? Cada um de vocês que estão sempre presentes e nos ajudando. Agradecer também a vida de Décio, né? Que ele continue assim, que Deus continue usando ele como instrumento para nosso meio, que o Senhor continue abençoando ele grandemente. Amém. Deus Amém, amados? todos nós aqui, né? O tempo todo que está comentando aí é Deus usando. Amém. Vamos orar, então? Vamos orar. Soberano Deus, de amor, de bondade, queremos te agradecer, meu Pai, por mais um dia na tua presença, Senhor. Mais um dia de estudo, mais um dia de debate, que o Senhor assim, nos ensinou, que o Senhor esclareceu a nós a tua palavra, que é bendita, Jesus. Obrigada, meu Deus, pelos suprimentos, obrigada pelo teu cuidado, Senhor, por sempre nos cuidar de forma especial, Jesus. Perdoando nossos pecados, nossas falhas, meu Deus, não somos dignos de estar na tua presença, mas o seu amor que nos constrange, Jesus, nos liberta de tudo, meu Deus, daquilo que te afasta de nós, meu Deus. Obrigada, meu Deus, por cada minuto na tua presença, Pai. Quero te pedir em especial pela vida de cada jovem que está nesse momento assistindo, por aqueles também que não puderam, Jesus, estar assistindo também. Que o Senhor venha abençoá-los de forma especial. Visita, meu Pai, com teu amor, com tua misericórdia, neste momento da vida de cada um. Vá de encontro com teu amor, com a tua graça, vá de encontro cada coração, cada necessidade, meu Deus. Que o Senhor possa estar se fazendo presente na vida deles, meu Deus. E que eles sintam o desejo de estar na tua presença cada dia mais e mais, Pai, querendo aprender da tua palavra. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Senhor. Tome em tuas mãos também, meu Deus, nós que estamos à frente, toma a vida de Décio, que está com palavras assim abençoadoras para as nossas vidas, que vem se dedicando, meu Deus, de forma especial. Toma cada um de nós, a sua esposa também, toma Márcia em tuas mãos, continue abençoando a vida de Leia, a vida de
de Mila, Senhor, dos seus filhos, meu Deus. A minha vida, a vida de Beto, da minha família, Senhor. Toma nas tuas mãos, nos guarda. A vida do nosso pastor, da sua família, continua abençoando eles de uma forma especial, cuidando e guardando para a honra e glória do teu santo nome. Nos dê uma noite abençoada, um final de semana na tua presença. É que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. E amanhã tem EBD, já vou colocar o link aqui, que Ney mandou para mim, viu? Já vou colocar para vocês. Não deixe de assistir, tá bom? Deus abençoe. Um abraço, fique com Deus. Beijo. Valeu, galera.